Olá, pessoal! Estamos de volta com um pouquinho mais de análise sintática para vocês, de uma maneira muito simples e didática, como eu falei, utilizando uma linguagem que abrange todas as demandas, tá? Para não rebuscar tanto, para não ficar muito difícil de entender, uso essa linguagem simples que aí todos vão entender, independente da faixa etária, do grau de escolaridade, então vai ficar fácil para todo mundo, tudo bem? Bem, gente, vamos ver então mais dois itens importantes, tá? Dois termos da oração que a gente chama de aposto e vocativo. E tendem também a gerar um pouco de confusão. Do jeito que eu vou explicar aqui, vou sanar suas dúvidas e você não vai ter mais confusão, nem com aposto e nem com vocativo, combinado? Então, vamos ver. Bem, o que é aposto, então? Aposto é o termo que esclarece, desenvolve ou resume outro termo da oração. Então, toda vez que eu for esclarecer, né, sobre o que é aquele termo, ou então desenvolver um pouco mais, dar uma explicação mais detalhada, ou até que eu resuma, né, esses termos, eu vou ter um aposto. Vamos ver como que ele ocorre. Ó. Eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ouro Preto, a antiga Vila Rica da mineração, é hoje uma cidade histórica. O que eu fiz aqui? Eu esclareci o que é Ouro Preto. Esclareci, ó, a antiga Vila Rica da mineração. Esse aqui, gente, é o aposto, tá? Eu esclareci. Ouro Preto é o meu sujeito da oração. Então, ele quis fazer um esclarecimento a mais sobre esse Ouro Preto, para aqueles que, de repente, não conhecessem. Então, Ouro Preto, a antiga Vila Rica da mineração, é hoje uma cidade histórica. Tá? Então, vejam que este termo que eu coloquei aqui, entre vírgulas, tá? Porque eu dou uma pausa na fala, quando eu faço essa explicação, ela está diretamente ligada a Ouro Preto. Então, é um aposto, uma explicação a mais sobre Ouro Preto. Vamos ver a próxima. Código universal, a música não tem fronteiras. Aí, vejam, pessoal, que eu coloquei antes o aposto. Ó. Código universal, né? Ó, eu dei uma explicação a mais sobre a música, sendo que a música é um código universal. Tá? Então, código universal, a música não tem fronteiras. Aqui, qual que é o sujeito? É a música. Código universal é um aposto, né, da música. Tá bom? Então, aposto é aquele termo que surge de novo ali, quando a pessoa quer dar um esclarecimento, uma explicação ou resumir aquele termo, que pode ser anterior ou posterior. Ó. Aposto pode aparecer no meio da frase, no meio, pode aparecer no início e também pode aparecer no final, como eu coloquei para vocês aqui. Ó. Estava ansiosa por tudo. 2 pontos. Né? Vamos aumentar esse pontinho aí para todos enxergarem. Pelos brinquedos, pela roupa nova, pelo bolo de aniversário. Estava ansiosa por tudo. Aí ele fez uma explicação. O que é esse tudo? Pelos brinquedos, pela roupa nova e pelo bolo de aniversário. Esse daqui é, então, o aposto dessa minha oração. Tudo bem? Então, vemos que aí é um termo que esclarece, desenvolve ou resumo ou outro termo dessa oração. Pode vir no meio da frase, pode vir no início e pode também vir no final. É destacado por pausas, vírgulas, 2 pontos e travessões. São as marcas das pausas que eu tenho na língua portuguesa. Quando eu dou uma pausa na minha fala, né, e aí na fala é fácil, né? Eu converso com vocês, dou aquela pausa, tudo bem, todo mundo entende. Mas para a escrita, né, é algo gráfico, né? É uma grafia. Para grafia, como que eu coloco essa pausa? Se não pode ser pelo som, tem que ser por um sinal gráfico. Então, eu utilizo vírgulas, 2 pontos e travessões para marcar essa pausa. Tudo bem? Vamos ver exemplos. Aqui está a mercadoria pedida. 2 pontos. Olha a pausa aí. Arroz, feijão e material de limpeza. Aí eu pergunto para vocês, gente, onde está o aposto? O aposto é a explicação a mais, né? Olha lá, arroz, feijão e material de limpeza, portanto, o aposto.
De baixo, as meninas eram 3, Márcia, Rita e Lia. As meninas eram 3, tudo bem, expliquei tudo, mas aí ele quis dar nome aí aos bois, né? Dar nome às meninas, no caso. E aí ela colocou Márcia, Rita e Lia. Esse daqui é o aposto, tá? Ele especificou quem eram as 3 e colocou, ao invés dos 2 pontos, né, ele colocou o travessão, que também é usado para indicar essa pausa. No próximo, ó, eu posso ver aqui, ó, quando não há pausas na fala, não há marcações na escrita, tá? Então, isso precisa ficar muito claro, né? Quando tem pausa na fala, eu tenho que colocar essa pausa na escrita, que é a vírgula, 2 pontos e travessões. Quando eu não tenho pausa, eu não coloco vírgula. Por exemplo, nesse exemplo, minha amiga diva é uma ótima pessoa. Eu não teria que colocar esse diva aqui entre vírgulas, porque não tem pausa nenhuma. Eu falo assim, a minha amiga diva é uma ótima pessoa? É até estranho falar assim, né, gente? Então eu falo, a minha amiga diva é uma excelente pessoa. E pronto. Então aí não tem pausa nenhuma, portanto eu não coloco nenhuma marca de pausa, tá? Tudo na língua portuguesa é muito lógico. Aí chegamos no vocativo, tá? O aposto, vocês viram que ele exerce uma análise ali sintática, né? Exerce, aliás, uma função sintática dentro da análise, ele exerce, e ele faz parte ou do sujeito ou do predicado. O vocativo não, é um termo ali acessório, né? Ele não vai fazer parte nem do sujeito e nem do predicado. Vamos ver como que isso ocorre, ó. Vocativo é o termo que mantém relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito, nem ao predicado. É usado para chamar ou interpelar a pessoa com quem o emissor se dirige. Então, é quando eu chamo alguém. Né? Quando eu chamo alguém, eu vou usar o vocativo. E quem que é o emissor? O emissor é aquele que estabelece a comunicação, o que está passando a mensagem. Ele é o emissor. E quem escuta ou lê é o receptor. São os elementos da comunicação, né? E o que o emissor passa? O que ele transmite? Ele transmite uma mensagem ao receptor. Quem ouve, né? Quem assiste, no caso, quem lê, tudo bem? Depende aí da mídia utilizada, do processo comunicativo, da situação, tá? Vamos ver como ele ocorre, então. Exemplo. Tenham cuidado, meus filhos. Olha lá. Tenham cuidado. Meus filhos, portanto, é com quem eu estou. O emissor se dirige a quem? Aos filhos, né? Então, quem ele está se dirigindo? Esse é o vocativo. Tenham cuidado, meus filhos, vocativo. Susana, apareça aqui. Estou chamando a Susana, né? Que, no caso, será o meu receptor. Né? O emissor chama, Susana, apareça aqui. E, de outra forma, quando eu falar, senhores, muito boa noite, né? É sempre o vocativo, é aquele que eu chamo. Eu faço a evocação. Eu evoco aquela pessoa com a qual estou falando. Percebe? Esse é o vocativo, então. Tudo bem? Bem, aposto e vocativo, acredito que agora ficou muito mais claro para você, não é mesmo? Então, aguarda que no próximo bloco tem mais. Tchau, tchau. Eles...